Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um encontro aqui. Hoje nós vamos passar no encontro 6, reprogramando as suas crenças. Quando a gente fala sobre crença, né, o que que vem na sua mente? Por um bom período aí, a gente ouviu muito sobre crença limitante. E esse tema foi o motivo de eu começar a procurar sobre conhecer mais sobre esse tema e sobre inteligência emocional. Eu não sabia o que eu estava procurando, mas eu queria entender melhor isso. Por quê? Porque eu trabalhava com marketing multinível, né? E eu até atraía muita gente, eu tinha uma rede muito grande, e aí, Rafaela, pede a Rafaela para entrar novamente, ela está falando lá no grupo que não está aparecendo. Põe lá no grupo para ela entrar novamente, que nós estamos aqui, fazendo favor a alguém, gente. E aí eu comecei a ouvir muito esse termo, né? O pessoal falava, não cresce por causa de crença limitante. Isso não acontece por causa de crença limitante. E, gente, pasme, eu achava tão estranho isso, que crença, para mim, tinha a ver com a minha fé, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra crença ou crença limitante? Fala comigo. Quem quer falar? Vocês já ouviram esse termo? Vocês lidam com isso? Quem já ouviu esse termo? Levanta a mão. Crença limitante. Só a Lívia? Ok. E crença? Se eu falar só a palavra assim, ó, hoje nós vamos falar sobre reprogramar suas crenças. Gente, caiu tudo para mim aqui, agora que eu consegui entrar. Eu te ouvindo, pai. Se é para vocês, falar para vocês assim, olha, reprogramação de crenças, o que é que passa na sua cabeça, com toda sinceridade? Aí eu passo a religião. Não, Rafaela. Reprogramação é começar a programar algo que vocês tinham programado antes, né? De repente não deu certo. E crença é algo que você acredita. Então, é tipo renovar as suas crenças, renovar o que você acredita. Ok, Pensar desse- Ana e Eliane, fala comigo. Lívia também, né? Porque acredito que é mudar o meu pensamento, no que eu acredito, reprogramar o que eu acredito. Não, não só religioso, em todas as áreas eu acho que é reprogramar minhas crenças, porque a gente tem tanta crença limitante em coisas que não, que só bloqueiam a gente, né? Uhum. Lívia, Ô, Giselda, bom dia. Eu bom acho dia. que nem todos têm essa visão aí de crença limitante, né? Para mim, crença, eu achava também que tinha a ver com a minha fé, com aquilo que foi ensinado na minha vida desde pequena e eu trouxe para a minha vida adulta, né? Porque quando você fala certas, né, coisas, a pessoa fala assim, você tem crença limitante, e essas coisas nos limitam de ir além. Eu já me identifiquei, eu nunca, assim, estudei nada profundo, mas eu tenho uma noção mais ou menos do que seja. Uhum. Eliane, quer falar? Deve estar ocupada. Então, gente, eu tinha muita dificuldade só de falar o termo crença limitante. Falava, crença é crer, crer é a minha fé. Esse pessoal está querendo derrubar a minha fé, né? Tirar a minha fé me limita. Não, está errado. Não, não, eu não acredito nisso, não. Né? Então eu já rejeitava, por isso eu fiz questão de perguntar para ouvir de vocês também, né? Ver o que que vocês pensam a respeito dessa palavra, às vezes a palavra solta, crença, e aí coloca crença limitante. E eu ouvia muito isso. Não, você não vai desenvolver por causa das crenças limitantes. Era uma coisa solta. Pensa isso em 2000, se vocês hoje
muitas aqui ainda não ouviram, né? Outras têm dúvida e tal. Pensem isso em 2017. 2017, 2018, e eu fui ouvindo isso, crença limitante, crença limitante. Eu falava, gente, isso tem a ver com a minha fé. Não, se a minha fé me limita, não tem problema, eu vou ficar com a minha fé. Eu não vou abrir para essas coisas que o pessoal está falando. Mas só que só falava isso, né? Mas não explicava o que que era, como que funciona e tal. E aí eu comecei a debater comigo mesmo. Eu falava, gente, deve ter alguma coisa errada mesmo, porque eu atraio muita gente, né? Eu cadastro muita gente e tal, mas não desenvolvo. Então eu preciso procurar algo que me ajude a desenvolver as habilidades que eu não estou sabendo para eu crescer. Mas não porque eu estava procurando resolver essa questão de crença limitante, né? Então, crença tem a ver com o que eu creio mesmo, com o que eu acredito, com o que eu defendo, né? A programação mental, aí no capítulo 6, para quem chegou depois, ela é adquirida com o passar dos anos, né? Eu vou programando a minha mente, é tudo aquilo que eu vou aprendendo durante toda a minha vida. E a programação mental, ela determina os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos resultados, as conquistas e a qualidade de vida. É muito forte. A programação mental, aquilo que eu programo para fazer. Ao longo da vida, eu vou tendo comportamentos, sentimentos, atitudes. Com isso, eu vou tendo alguns resultados, e isso até a qualidade de vida. Já viu a mulher que não descansa? Que se sente culpada de sentar e assistir um filme? Isso faz parte da programação mental dela. A mulher que cuida de todo mundo e não cuida de si, faz parte da programação mental. Será que vai? Só se colocar aqui. Não, acho que não precisa, não. Não, está dando reflexo. Obrigada, tá? Então, essa é a nossa programação. Você sabe o que você vai fazer, você sabe como que você age, como que você reage diante das situações que acontecem ao longo do dia. Isso vai determinar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os nossos resultados. E o que são crenças, né? Crenças é essa programação, tá? Agora, reprogramar as crenças é isso que a Ana falou mesmo, que a Lívia falou. Não é só na minha área espiritual. Quando a gente lida com crer, com crença, eu creio, eu acredito, traz muito para a religião, mas não é só isso. Eu acredito que é difícil demais emagrecer, que eu não vou conseguir emagrecer e tal e tal. É uma crença. É uma crença que me limita, porque eu estou colocando uma limitação autoimposta, né? Eu mesmo que estou colocando, diante de um novo aprendizado. Mas já ficou comprovado que nós podemos desenvolver o nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Nós temos plasticidade neural, os neurônios, nosso cérebro, ele pode expandir, nós podemos aprender coisas novas, mesmo a fase adulta. Mesmo quando adultos, nós podemos aprender coisas novas. Se eu posso aprender coisas novas, eu posso reprogramar a minha mente, reprogramar as minhas crenças com crenças fortalecedoras e não mais limitantes. Está entendendo? Então, limitantes são as que me limitam, as que me impedem de ir para frente, de caminhar, de alcançar um novo aprendizado em determinada área, não só na questão espiritual, tá? As crenças fortalecedoras, elas vão me ajudar a ter um novo saber, a acreditar
que eu posso desenvolver habilidades para conquistar novos resultados, tá? E aí nós vemos na apostila de vocês a matriz ativa de geração de crenças, capítulo 7 a 6, tá? A matriz de geração de crenças é a chave para mudanças profundas e rápidas. Por que que nós trabalhamos muito com vocês? Faça o desenho, acredite, feche os olhos, consiga se ver realizando isso. E isso é uma reprogramação da sua crença. Até então, a Sônia não acreditava que fosse possível ela mentorear mulheres. Certo, Sônia? Certo. Ela queria, mas se via inabilitada, impossibilitada. Isso não é para mim. Aí, onde que eu identifico a minha crença? A minha crença está na minha fala. É algo que eu sempre estou repetindo. Comecem a se observar. E ela se torna um sabotador. O sabotador, ele me impede de ir para frente. A crença me impede de conquistar mais. Então eu falo, é difícil demais, é uma crença. Isso não é para mim, é uma crença. Dinheiro, eu tenho crença de dinheiro. Como é que eu sei que eu tenho crença de dinheiro, Giselda? É tudo que eu ouvi, vi e senti na minha infância, em todas as áreas. Mas, exemplo, ô menino, você está achando que dinheiro dá em árvore? Pai, compra isso para mim. Criança não tem crença limitante. Criança tem sonhos e ela acredita que ela pode realizar tudo. Então, ela vê lá na televisão, mãe, compra isso para mim. Você fala, não tem dinheiro. Mãe, olha aquilo ali que legal. Mãe, você compra, você compra. Compra, mãe, você compra. Menina, você está achando que dinheiro dá em árvore? Mãe, você compra isso, meu coleguinha tenho. Isso não é para nós. Isso não é para mim. Eu vou formando uma programação na mente do meu filho de que isso não é para mim, dinheiro não dá em árvore, é difícil demais, e aí eu vou colocando repetidas vezes na mente dele. Aí ele vai crescendo e ele começa a pensar nisso. Sabe aquele picolé Magnum? Quem é do tempo do picolé Magnum quando lançou? Quanto que era um picolé daquele, gente? Caríssimo. Caríssimo. É caro. Crença limitante. É caro. Mas eu também pensava assim. Então a gente tinha que comprar o picolézinho de fruta, que era 10 centavos, e um Magnum era R$ 5. Exemplo, era um disparate desse, não era? Aí, às vezes, o seu pai não falou assim, é caro. O é caro é uma crença limitante que nos foi colocada. É caro comparado com o quê? Aí, para você desprogramar, você precisa começar a fazer novas comparações. É caro comparado com o quê? É caro comparado com esse picolézinho aqui, mas existe um outro picolé mais ou menos dessa faixa de preço? Existe, a gente que não sabe, não tinha internet. Aí você vai e fala assim, isso não é para nós. Seu pai falou isso. Ó, para nós é esse picolézinho aqui. O Magno não é para nós. Foi me colocada uma crença de que aquilo é caro para mim. Eu não posso ter. Então, mesmo quando eu estou adulta, quando eu estou grande, quando eu já tenho uma empresa, todo mundo aqui tem empresa. A Eliane, que está aí, não só a Eliane, que era funcionária, mas as outras 4, mesmo a Sônia, pode achar que ela não é empresária, mas é, porque a empresa é do marido. Ela precisa pensar também como empresária. Mesmo você tendo hoje uma empresa, tem hora que você olha um negócio e fala, isso não é para mim, não. Quem já passou por isso? Não significa que você tem empresa, você vai ter tudo que você quer.
Mas a fala precisa mudar. Isso aqui não é agora, mas quando que eu posso ter? Não significa que tudo que você vai adquirir, você já tem que estar com o dinheiro todo na mão. A Rafaela quer expandir a empresa. Quanto vai me custar isso? Eu vou expandindo aos poucos. Hoje eu atendo os 2 maiores hotéis da minha cidade. Mas eu posso atender 5 hotéis? A pandemia passou. Posso. Para eu fazer isso, eu preciso expandir. O que eu preciso? Preciso de mais funcionário? Não, máquina nós até temos, porque nós atendíamos mais gente. Preciso de mais gente. Aí eu quero ter esse trabalho? Eu quero lidar com funcionários? São outras perguntas que eu preciso, mas eu não posso me limitar. Isso não é para mim. Eu posso querer atender todos os hotéis da minha cidade. Que isso? Isso não é para mim, não. A capacidade mental. Aí eu preciso trabalhar aqui primeiro. Expandir minha mente. Como que eu expando a minha mente? Quando eu acredito aqui dentro que é possível. A Sônia parece que caiu do céu, não, né? Não gosto muito desse termo, mas assim, expandiu do nada. Teve essa sensação, Sônia? Então, Giselda, do nada começou a acontecer tanta coisa. Ó, eu estou matriculada na escola, minha família está me reconhecendo como uma pessoa capaz, que na cabeça dela ela não é capaz, programação mental. Ah, vou abrir minha turma, já tem data, já tenho 3 interessadas, vou fazer um presencial, que eu achava que era muito difícil fazer um presencial antes. Não, gente, não foi do nada. Tem 3 meses que vocês estão aqui ouvindo. Como que é? Desenvolvimento pessoal, a gente não vê as coisas acontecendo de uma hora para outra, e aí a gente acha que não estava acontecendo. Tinha quase 10 dias, porque nós estamos na lição 6, mas nós agarramos, não, né? Nós destrinchamos uma em 3 ou 4 dias, para a gente entender que é possível. Eu coloquei uma carga aqui, que eu já dei isso em 10 semanas, em 8 semanas, gente. Só que a gente dava uma apostila toda dessa em um encontro de 2 horas, 2 horas e meia. Só que as pessoas já estavam preparadas no sentido de elas já estavam se desenvolvendo. Então, elas precisavam só de mais um aperto. Quando eu vi que a carga estava pesada para vocês, eu desacelerei e vamos no ritmo de vocês. Então, é uma construção. E, de repente, parece que as fichas todas vão caindo. Mas é uma cebola. E você já foi tirando um pouquinho da casca a cada dia. E aí você começou a acreditar. Tem quantos dias que a gente fala em quadro de sonhos? Né? Quantas estão com o quadro de sonhos prontinho, impresso e na parede? Ah, muito bem, Ana. Muito bem. Então, a primeira impressão, você fala, não, mas a Giselda está... Ó, que é isso? Como é que eu vou pôr esse desenho? E se não acontecer? Olha a crença limitante. Então, primeiro eu preciso acreditar. Programar a minha mente. Isso é racional. Só que eu programo a minha mente, eu acredito no emocional. Eu preciso fechar os olhos e me ver dentro da cena. Se eu consigo fazer isso, 50% está pronto. Agora eu só vou organizar os passos. E aí, a pirâmide das crenças, ela está aí na base, no merecimento. Quando eu concordo com as falas assim, ó, isso não é para mim, dinheiro não dá em árvore, eu não vou conseguir, é difícil demais. A minha base está no merecimento. Eu não mereço, eu não consigo.
não é para mim. Aí depois está na capacidade. Será que eu dou conta? Quais são as crenças de capacidade? As perguntas que me vêm à mente. Será que eu dou conta? E se eu não der conta? E se não acontecer? Eu estou duvidando de que eu sou capaz. Entende? E lá em cima, o que está escrito na apostila de vocês? É lá em cima, gente. Na primeira pirâmide, lá no topo. Identidade. Identidade. Crença de identidade. Essa é a pior, gente, é a mais desafiadora. Crença de identidade. Quem eu sou? É o quem eu sou. Que a gente está lá fazendo todo dia. Eu sou para fortalecer a crença de identidade. Não importa o que aconteça, eu sou forte. Não importa o que aconteça, eu sou filha amada do Pai. Não importa o que aconteça, eu sou inteligente. Não importa o que aconteça, eu sou determinada. Não importa o que aconteça, eu sou de Jesus. Não importa o que aconteça, eu sou preciosa aos olhos do Pai. É eu acreditar em quem Deus me fez para ser. Só que quando eu elogio, sabe quando que a gente identifica muito a crença de identidade? A pessoa me traz um elogio e aí eu não consigo dizer obrigado. Crença de merecimento também. Nossa, você tá linda, Sônia. Essa blusa é velha. Crença de merecimento. Eu não mereço esse elogio, eu não sei receber um elogio. Nossa, você é muito inteligente. Ah, que nada. Crença de identidade. Quem eu sou? Como é que está a minha vida? O que que eu sou? Sou os meus resultados. Então, quando eu lido com as crenças inconscientemente, dificilmente eu vou passar de onde eu estou. Mas quando eu começo a identificar as minhas limitações, as minhas dificuldades, e de acreditar que é possível, eu começo a quebrar essas crenças. Aí eu me saboto para não realizar, sabia? Procrastinação é uma sabotagem. Você tem medo do sucesso. Você tem medo de dar certo. Aí você se enrola com umas coisinhas aqui que são boas, mas não são tão importantes de serem feitas naquele momento. Então, essa pirâmide, ela vai retratar como que eu me vejo. Como que isso acontece? Onde que surge isso? Surge na comunicação. O pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera um comportamento. O comportamento é a crença. E essa crença, repetidas vezes, gera um hábito. E esse hábito eu comunico isso. A minha comunicação é o que eu falo e o que eu faço, e a forma como eu penso. Para eu reprogramar, eu preciso comunicar algo positivo, passar a acreditar que é possível. Então, a minha comunicação é de algo positivo, logo, eu penso positivamente que vai acontecer, que vai dar certo, que eu dou conta, que dinheiro não dá em árvore, mas ele dá em banco, né? Eu posso fazer o dinheiro produzir. Quando eu falo que dinheiro não dá em árvore, é porque eu já limito que eu não vou ter ele em abundância. Mas ele está lá no banco, lá na parábola dos talentos. Eu posso fazer dinheiro, eu posso produzir mais. Esses pensamentos a meu respeito vai gerar um sentimento de poder, de alegria, de poder ir à frente. E aí eu gero novas crenças. E essas novas crenças geram nova comunicação e se torna um círculo contagioso, não vicioso, um círculo que eu estou produzindo novos saberes. E a chave para mudar, para mudanças profundas e rápidas são as crenças.
eu mudar as minhas crenças, eu reprogramasse. Eu uso isso com muita cautela, porque no meio evangélico, né, a gente pensa muito em lavagem cerebral. Antigamente, vocês não ouviam? Assim, a fulano fez lavagem cerebral, ó. Está pensando muito diferente. Eu não posso pensar coisas que a palavra de Deus não A gente, a não gente ouve isso até hoje, Giselda. isso. A A lavagem gente, cerebral. você tá, eu tô aqui e falei assim, nossa, a aula hoje está tão forte e são coisas, você está falando aí, eu me identifico com muitas coisas, Giselda. Você está falando aí que a gente, né, desde pequena, não tem dinheiro, mas até hoje, se você falar com algumas pessoas, eu falo dentro até da minha família, vou falar assim, não, eu quero ser rica, vai falar assim, você quer ser rica de quê? Da graça de Deus, né? Substitui tudo pela graça de Deus. A graça de Deus é incontestável. Nós já temos e somos, né? Temos a graça de Deus sobre nós. Só que eu vim para que tenham vida e a tenham Em em abundância. abundância. Abraão era muito Rico. rico. Os ricos não herdarão o reino dos céus. Outra crença que fala assim, ó, você não pode ser rica. Se você for rica, você não vai para o céu. Não é isso que nos é passado? Então você nega que você é rica ou tem dinheiro e tal o tempo todo. E como que Deus tem me dado a oportunidade de lidar com pessoas muito, muito ricas, mas muito tementes a Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. É uma linha tênue. É muito desafiador mesmo. Você não pode servir a riqueza, mas o dinheiro ele resolve muita coisa. Para que nós todas trabalhamos? É só para pagar conta? Pior coisa, gente, é você trabalhar para pagar conta. Você nunca ter dinheiro para poder usufruir do que você quer. Por que eu corro para pagar uma dívida que eu mesma fiz e que tem altos juros no banco? E depois que paga essa dívida, eu não corro para ganhar aquele mesmo tanto de dinheiro e ao invés de eu ficar pagando os juros do banco, eu guardar esse dinheiro que vai sobrar. E por que o dinheiro não sobra? Porque eu tenho uma crença na minha mente que eu não posso ter dinheiro. Então, eu tenho saldo no cartão, vou lá e gasto. Tenho dinheiro na carteira, vou lá e gasto. Eu não posso ter dinheiro, não combina com o cristão ter dinheiro. E isso é muito forte. A gente trabalha muito isso no coach, né? Porque é bem mais profundo do que a gente está vendo aqui. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Quando você libera isso na sua mente, você está pronto para crescer, para desenvolver. Aí, ao invés de eu pensar nos frutos que eu vou colher ou nas pessoas que eu vou abençoar, eu penso nos problemas. Nossa, estou dando o seu exemplo, Rafa, porque você compartilhou abertamente, né, ontem. Então assim, não, mas ter funcionário dá problema demais. Melhor não. Não, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom, só a família trabalhando. Exemplo, tá, Rafa? Só nós três aqui, todo mundo se ajeita e tal. Só que você não cresce se você não tiver mais gente trabalhando. Não. Porque nós somos limitados, nós conseguimos atender, nós só temos 24 horas e conseguimos atender um número limitado de pessoas. Para eu atender mais pessoas, eu preciso de mais gente trabalhando. A Ana, se é ela que atende o telefone, que atende o WhatsApp, que resolve os pepinos, que mostra o apartamento e tal, ela não tem mais horas. Ela precisa multiplicar as horas dela para ela render mais. Só que aí, ao invés de eu pensar nos benefícios, o que vai me render isso? O que vai me desenvolver isso? Nossa, problema demais. Mas, gente, nós fomos feitos para desatar problemas. Quanto mais habilidosa eu sou em desatar os nós, mais eu cresço. E por isso que eu cheguei no coach. Por isso que eu cheguei na inteligência emocional.
porque eu fui procurar meios de resolver os problemas que eu enfrentava quando eu liderava um grande número de pessoas. E aí eu comecei sem saber o que eu queria. Só que eu comecei a fazer um coach de emagrecimento consciente, porque eu já trabalhava com emagrecimento, com os produtos, são maravilhosos, fazem toda a diferença, só que eu precisava trabalhar a mentalidade também. E uma amiga me falou desse Instituto Health Coach. Aí eu fui fazer. Lá eu comecei a ver sobre saúde integrativa sistêmica. E aí eu fui entender que nós somos sistêmicos, que tudo que acontece em uma área vai impactar na outra. E o que acontece comigo vai impactar nos meus filhos, no meu marido. E aí, nas pessoas que estão à minha volta. Eu falei, uau, é isso que eu quero. Só que quando você fala uma palavra ou quando você digita no computador, o que acontece? Você começa a receber mensagens, propaganda sobre aquilo. E aí eu comecei a receber palestras sobre inteligência emocional e tal. Caiu, então, um dia em Paulo Vieira. E aí, o Foco na Prática, né, que eu estou pondo lá assim, é um livro dele, que nós vamos trabalhar um pouco agora no emagrecimento. Aí, gente, que isso? Aí comecei a acordar às 5 horas da manhã para ouvir o moço que falava comigo. Aí eu falei, meu Deus, olha, isso existe, o que é isso? E tal, e tal. Ouvindo sobre isso, sobre as crenças, matriz ativa de crença, reprogramação de crença e tal, e tal. Falei, meu Deus, é real, isso acontece. Então, primeiro, meu irmão já me falava isso muitos anos atrás, não, é a sua mente. Não, mas isso não dá para fazer, não, é a sua mente. Você está se limitando. Está tudo aqui, ó. Primeiro, o maior inimigo meu sou eu mesmo. E a maior amiga minha sou eu mesma. Depende de como eu vejo as coisas. Então, a chave para mudanças são as nossas crenças. Acreditar que é possível, acreditar que eu posso, acreditar que eu vou além, que isso vai mais à frente, né? As crenças determinam as nossas vidas e os nossos resultados. O que nós não sabíamos é que nós podemos alterar essa programação, refazer as nossas crenças a qualquer momento através da nossa linguagem, através da nossa comunicação. Comecem a se perceber o que você diz, a forma que você se porta, como que você se porta diante de autoridades. É só no sentido de subserviência? Como que você se porta diante de uma pessoa que você acha que é mais rica que você? Dinheiro é o menor, gente. Quando eu cheguei para a Poliana, me aproximei da Poliana, eu achava que ela não precisava de mim. E nesses cursos eu conheci uma moça, que aí um dia nós fizemos uma ferramenta de coach, né? E aí ela foi me perguntando algumas coisas e tal. E aí a gente criou uma amizade mesmo, lá depois do curso eu compartilhava muitas coisas com ela, e aí ela me falou da Poliana. A Poliana era da minha igreja, eu já conhecia há mais tempo, de vista e tudo, e ela falou, Giselda, esse projeto seu, da Experiência do Lar, tem uma pessoa que pode te ajudar, e tal, aí que eu falei que eu queria trabalhar com mulheres, esposas de políticos e tal, porque eles sofrem muito e tudo. E aí eu queria ajudar essas mulheres. E ela falou assim, ó, tem uma mulher de político que pode te ajudar e tal, e tal. Aí eu falei, ai, na hora me veio a Poliana. Eu falei, ah, será que a Poliana? Ela falou, é assim mesmo, ela é muito joia e tudo. Eu falei, ah, Poliana não é para mim, não. Poliana está muito além de mim. Olha, as crenças, gente, elas vêm assim, ó, comecem a se perceber na fala de vocês. Ah, isso assim. Aí, nossa, ela falou, não, ela é muito acessível e tal. Só que naquela mesma semana, eu conversei com ela no domingo. Na segunda ou na terça, me chegou um post que a Poliana ia fazer uma live com o pastor Jeremias. Aí eu, uai, uma live, vou assistir, live com o pastor Jeremias sobre experiência do lar, sobre... o título não era experiência do lar, mas era alguma coisa sobre isso.
Aí eu vou assistir. Na sexta-feira eles fizeram a live. Aí eu assisti. Aí eu falei, ela já recebeu a Deb na casa dela. A filha dela já morou com a filha da Deb. Nossa, eu tenho que conectar com essa mulher. No domingo eu estava lá na igreja dela, porque o pastor Jeremias ia pregar. Não era por ela, não, porque eu achava que eu estava muito longe. Essa menina não era cristã, gente. Ela é uma empresária, tem visão empresarial, mas não era cristã. Ela tinha uma amiga em comum com a Poliana. E essa amiga falava muito bem da Poliana. Ela não conhecia a Poliana. E ela me deu notícia. Olha como que Deus faz as coisas. E aí, quando o pastor Jeremias falou que ia pregar no domingo, lá na 8ª Nova Lima, eu falei, vou lá, porque eu vou ouvir o pastor Jeremias, né? Se der, eu converso com a Poliana. Terminou o culto. Eu fui, assisti o culto, terminou o culto. Eu procurei a Poliana e falei, oi, vocês fizeram a live e assim, me identifiquei muito com você. Eu queria conversar com você depois. Aí ela falou, pode sim, vamos conversar, me chama lá no Instagram. Aí fui lá, então tá. Aí fui lá, falei com ela, né? Ela falou, vamos marcar. Marcou para daí a um mês. Eu falei, nossa, pai, tá longe demais esse negócio. Era no início de agosto, ela marcou para setembro. Eu falei, ela não está querendo me atender, não, está achando que não, mas tudo bem, né? Aí fui esperando. Aí, essa menina, falei, olha, ela marcou, vai me receber. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Você vai. Gente, ela foi usada por Deus. Não era cristã, mas se Deus usa até a mula, né? A mula de Balaão, não é isso, não, gente. Assim, usa um animal quando ele está querendo te falar uma coisa, vai te sacudir, ei, acorda, sou eu que estou falando, né? Ela falou assim: você vai achando que você precisa dela, mas ela precisa muito mais de você. Eu olhei assim e falei: como assim? Uma pessoa rica precisa de mim, que não tenho nada para oferecer. Deixa eu te falar uma coisa, agora eu estou falando com vocês. Você tem algo que só você tem. Você tem algo extraordinário que só você tem. Você que está me ouvindo agora no gravado e que chegou até aqui, você venceu muitas batalhas para estar aqui ouvindo gravado sozinha. Você tem algo muito especial. E Deus quer te usar com essa essência sua. E você pode estar aí, Deus pode estar aí trazendo na sua mente, agora, o que de especial você tem. Quando nós não temos dinheiro suficiente para chegar e bancar e pagar o que você quiser e tal, nós nos limitamos com o dinheiro. E nós achamos que quem tem o dinheiro é mais poderoso do que nós. O nosso poder vem de Deus, mas Ele te dá habilidades extraordinárias para conquistar coisas que você nem imagina. É a sua essência, é a sua capacidade de falar, é a sua capacidade de sorrir e de atrair pelo seu sorriso, é a sua capacidade de conectar pessoas, de estar ali, ó, caladinha, mas você atrai. As pessoas chegam e gostam de ficar perto de você. É a sua capacidade de desenvolver, de resolver o problema do outro. Chegou um problema na sua mão, você desembola, você resolve. Você vai à frente, você vai além. E aí eu me via longe da Poliana, porque eu sabia que ela era uma pessoa bem de posses materiais, mas eu já conhecia a fama dela na oração. Eu já tinha ido num encontro de mulheres que ela promovia, e eu sabia que ela tinha um grupo de oração, que as avós dela eram muito de oração, que a mãe dela era muito de oração. Minha irmã tinha trabalhado na empresa do pai, da avó dela, lá em Valadares, muitos anos atrás, quando eu era pequena e tudo. Então, a minha irmã era da mesma igreja da mãe dela, conhecia a raiz, família.
Quando essa minha amiga falou assim, olha, ela precisa mais de você do que você dela, eu não entendi, mas eu fui. E aí eu falei, gente, esse pessoal é muito ocupado. Essa mulher deve estar marcada longe assim, porque ela deve estar me observando. Ela está falando assim, o que que essa menina quer comigo? O que que ela quer comigo? O que que eu... Ninguém que tem pouco tempo não marca uma reunião sem saber o assunto, né? Você já ligou para algum lugar? Quer falar com uma pessoa importante? E aí a secretária fala assim, qual é o assunto? Hoje não, né? Hoje está tudo no Zap, né? Mas antigamente não era assim? Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Tem assunto que a minha secretária resolve. Tem assunto que o meu assessor resolve. Não é isso? Sabe lá o mapa da produtividade? Os ricos, os empresários, as pessoas que têm muitos negócios ou muitas, mesmo quem não tem negócio financeiro, tem gente que trabalha muito com o social, tem muitas associações, casas de recuperação, então ele não tem muito tempo para resolver coisas menores. É o conselho de Jetro para Moisés. Moisés, você tem muita gente. Não dá para você atender um a um. Você tem que atender os líderes. Você tem que treinar líderes para atender coisas pequenas e você desenvolver liderança. Você já provou que você é capaz. Então, tem pessoas que têm uma limitação, uma crença, que ele consegue cuidar só de 10. Outros conseguem cuidar de 50, outros de 100 e outros de 1000. Senão você não aguenta. Olha aqui, sua mulher, eu vim trazer sua mulher para você. Sua mulher está aqui na minha casa, você não está tendo tempo para ela, para os seus filhos. É como se Jeto estivesse dizendo assim, põe chefes de 10, de 100, de 50 e de 1000, para você ter um alívio, para você cuidar da sua família. Aí eu fui lá no Instagram e escrevi lá para ela, olha, deixa eu te falar, eu sei que você é muito ocupada e tal, então eu queria conversar com você sobre isso, isso e isso. E aí eu fui mais ousada, gente, falei, eu quero aprender a lidar com essas mulheres. Eu quero aprender a ser fina como você. Nunca, né, gente? Você fina, assim. A menina é uma lady, né? Eu sou mais troncuda, eu sou mais de desbravar. E aí eu tenho que reconhecer minha essência, lógico. Eu posso aprender a falar mais brando, a falar mais baixo, né? A entrar e sair de qualquer lugar. Mas eu preciso ser a Giselda, que em 2 meses Deus abre as portas e ela diz sim, vai parar lá em Portugal. Mas a outra, não, vai preparar durante 1 ano para ir para Portugal. Nós chamamos ela para ir com a gente. Só que ela é uma pessoa toda programada e tal. Ela não foi por causa de dinheiro? Não, ela poderia comprar a passagem e ir. Nós tínhamos que outros caminhos para comprar essa passagem. Mas não era do propósito de Deus que ela fosse, e nem é do estilo, o perfil dela de ir, mas nos deu todo o apoio, estava na oração, estava junto com a gente, palestrou no online lá, tá, gente? Entenderam? Gente, então você tem uma essência, você tem algo que é só seu. E ela, gente, eu fico encabulada como que ela me honra. Todos os lugares que ela fala, ela conta essa história. E a Faz Giselda é aquela que impulsiona a gente. E aí, no final, ela preparou uma mesa toda bonitona lá ao lado da piscina, né? Aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer lá sozinha? Vou chamar mais 2 meninas. Eu vi um livro, quando eu estava fazendo meu TCC, de liderança estratégica, ele fala assim, ó, nunca almoce sozinho. Tem alguém. Então, você não deve andar sozinha. Você tem que ter uma companheira. Muito bem, Sônia, já arrumou uma companheira para ir fazer o curso com você. Comece a andar com alguém. E eu, com esse estilo meu que resolvo, eu tenho uma tendência de andar sempre sozinho. Ah, não, fulano está demorando demais, deixa eu ir. Não, se você tiver alguém do seu lado, você está treinando sem falar nada. Ele está vendo como que você é. Entende? E aí chega um momento que você pisca, já sabe que você pisca. Aí eu falei, não, vou chamar a Aretusa e a Keila. São 2 pessoas que andam sempre comigo. Aí eu falei, eu posso levar uma pessoa comigo e tal? Pode. Aí fomos para lá. Gente, realmente, era aquilo que a minha amiga falou lá atrás. Ela precisa mais de você do que você dela.
desde que eu fui lá. Quantas turmas que já surgiram depois do presencial? Destravei ela. E aí ela conta, eu nem percebi que eu fiz isso, eu faço tão natural que eu nem percebi, que no final ela conta, fala assim, gente, no final, eu falei, ai, é porque você é esposa de político, aí eu queria entender o que que passa na cabeça de uma esposa de político, eu vejo que ela sofre muito. Quem aqui, de nós, quem aqui já procurou um vereador da sua cidade, a esposa dele, e foi lá e falou assim, olha, eu vim aqui orar por você. Você é um líder da minha cidade, não importa se eu votei em você ou não. Vim aqui orar, porque se você legislar bem, minha família vai receber as benesses. Mas se você legislar mal, eu também vou ser alcançada, vou ser atingida. E aqui de nós somos 6. Quem já fez isso? Mas quem já olhou e fala, pelo amor de Deus, esse vereador, não sei onde ele estava com a cabeça quando fez essa lei. Nossa, pai, aí a gente vê só as coisas ruins. Eu queria mudar esse quadro. Mudar. Não. Se a família dele estiver bem, ele vai estar bem. Gente, o dia que você sai chateado com seu marido de casa, seu dia rende. Brigou. Você até sai de casa, até vai fazer alguma coisa para poder dar uma esquecida, assim. O dia não rende, você se enrola, vai e volta. Pensa se a família dele não está bem. Família do... Não vai atingir diretamente a gente de uma hora para outra, assim. Se um médico sair mal de casa, é complicado. A pessoa pode morrer na mão dele. Um cirurgião tem que ter uma mão leve, que às vezes não pode nem cortar um bife no dia da cirurgia. Não pode fazer força, ele tem que ter muita sensibilidade na mão. E aí eu comecei a pensar nisso. Aí ela falou, Giselda, mas eu nem sou mais esposa de político. Falei, mas já foi 20 anos, você sabe muito bem. E o que eu me admiro em você é que você protegeu sua família. Você protegeu seus filhos de todas as falácias maldosas das pessoas de fora. E aí ela fala que no final ela fala, eu falei com ela, Polly, você foi na casa da Deb. Você fez a mentoria com a Deb. Você já recebeu a Deb na sua casa e não começou a experiência do lar? O que você está esperando? E aí ela deu uma risadinha e falou, a pandemia passar, né? Falei, não, espera a pandemia passar, não. O ano que vem já tem mulheres que já foram treinadas por você. Comece, apenas comece. Ela falou, eu vou orar. Eu fui embora, sem pretensão nenhuma, não fui lá com pretensão de ajudar a Poliana, a implantar uma experiência do lar. Ela olhava para mim, olha a crença limitante, falava, quem sou eu? Eu ensinar alguma coisa para Poliana, tipo assim, ela tem dinheiro, ela pode pagar os melhores cursos, os melhores mentores, ela pode estar nos melhores lugares. Por que que eu tenho algo para ensinar? E a lição que eu quero que vocês tirem disso é: todos nós temos algo a ensinar para o outro. Joga por terra as crenças que te limitam. Nós podemos determinar as nossas vidas, mudar as nossas vidas, alterando e refazendo as nossas crenças. Nós podemos fazer isso criando novas sinapses neurais. Quando você tem um novo aprendizado, as sinapses neurais, olha aí, ó, rede neural. Se você imprimiu colorido, dá para você ver melhor. A rede neural, ela fala assim, ó, quando você tem um novo aprendizado, um novo hábito formado, é um novo caminho neural. Por isso que você tem que fazer a mesma coisa 30 vezes, repetidas vezes, ou por forte impacto emocional. Nós alcançamos novos saberes, repetindo lá na escola, tabuada. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 71. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Repetiu, repetiu, repetiu. Duas formas que você tem de alterar, de refazer crenças.
repetição, forte impacto emocional. Onde você estava? Hoje é dia 8 de novembro. Em 8 de novembro de 2021, onde você estava às 7h29 da manhã e o que é que você estava fazendo? Ninguém lembra. Onde você estava e o que é que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001? Por volta de 11 horas, 10, 11 horas da manhã. Todo mundo vai lembrar onde estava. Foi a hora que as Torres Gêmeas foram derrubadas. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no Conservatório de Música da UFMG, na Avenida Afonso Pena, fazendo um curso da escola que eu trabalhava, que eu era vice-diretora. E de repente começou aquele burburinho, todo mundo falando do mesmo assunto. Isso foi o quê? Forte impacto emocional. Quando eu peço para vocês desenharem, é para desenvolver a emoção. Na emoção você faz tudo. Quando eu falo para fazer os passos, o plano de ação é para desenvolver a razão. Razão mais emoção e ação focada forma alta performance. A rede neural, os circuitos neurais, eles são representados pela união de neurônios. Essas ligações que vocês estão vendo aí, são bilhões de neurônios conectados a outros bilhões. Nessa imensidão de neurônios, está registrado todo o aprendizado que nós tivemos até no dia de hoje, na memória do ser humano. A memória é o registro de tudo que nós somos e o que o mundo é para nós. Quando nós falamos lá das fases do foco visionário é o que eu vou alcançar. O passado, foco comportamental, o foco múltiplo, passado, presente e futuro. O passado são as memórias negativas ou positivas que eu tive e que eu tenho. Eu preciso alterar essas memórias. Como que eu altero essas memórias? Celebrando. Se você tem muitas memórias negativas, você acredita que você não é capaz, que isso não é para você, que é difícil demais. É porque quando você reporta as suas memórias, você só vê fracasso, você só vê coisas sem terminar, você só vê coisas que você não conseguiu. E aí você começa a acreditar que não é possível ir além. Então, se você conseguiu fechar um ciclo de 30 dias, celebra. Se você conseguiu enfrentar uma entrevista que você não conseguia antes, celebra para você acumular memórias positivas. Eu tenho alto poder de realização, porque os meus pais, eu tive pais que me incentivaram, que me encorajaram. Eu tenho muitas conquistas e toda vez que eu conquisto, eu falo, yes, eu nem sabia desse termo, eu falo, glória a Deus, que bênção, consegui, vamos para frente. Então, quando você tem decisões para serem tomadas, você olha e fala, será que eu sou capaz? E você olha milésimos de segundos para as conquistas anteriores. E eu olho e eu vejo que é só conquista, porque eu celebro todas as vitórias, nem que seja pulando de alegria. Aí quando eu vou, eu falo, mais uma, eu vou conseguir, vai dar certo. Estamos juntos. Tá entendendo, gente? E aí quando eu olho e eu falo, ixi, a última vez que eu comecei a ler um livro, eu não terminei. A última vez que meu menino pediu para fazer um negócio, eu não consegui. A última vez isso, a última vez aquilo, e aí são memórias negativas. Aí eu acredito que eu não sou capaz. Crença na capacidade. Aí eu recebo um elogio, eu não sou merecedora desse elogio, crença no merecimento. Aí eu olho e falo, sou feia demais. Olhei no espelho, sou feia demais. Crença de identidade. Quem sou eu? E aí, para eu mudar isso, eu tenho que reprogramar essas crenças.
Tudo que nós somos hoje foi nos construído do 0 aos 12 anos. Essas crenças, elas foram nos incutidas do 0 aos 12 anos. Tudo que nós somos, identidade. Tudo que nós fazemos, capacidade. E tudo que nós temos, merecimento. Está registrado nessas conexões neurais. Da mesma forma, tudo aquilo em que nós acreditamos, o que nós sentimos e o que nós falamos também está registrado nessas conexões. Então, nós precisamos mudar a nossa fala, o que nós pensamos ao nosso respeito, nas áreas, em todas as áreas da vida. Criar novas conexões neurais. E aí, 10 dias depois, a Poliana me liga. Fala, Giselda, eu vou abrir a experiência do lar, você me ajuda? Naquela hora, eu lembrei da fala da minha amiga. Você vai lá achando que você precisa dela, mas ela precisa mais de você. A Poliana já fez 8 turmas. Nenhuma com menos de 24 pessoas. A primeira teve 50. A casa dela comporta. Fora ela já tem gente que já fez 3 turmas, 2 turmas, 1 turma, 5 turmas. Tem mais de 20 turmas que vieram a partir dela, que se não fosse ela, não teria, porque não eram pessoas que eu tinha acesso. Está entendendo a importância de você se posicionar como uma mentora? Você está entendendo a importância de você dizer sim? E quando a gente vê esse monte de turma, e esse monte de mulheres, não é um número pelo número, mas são vidas transformadas. Hoje de manhã eu recebi um vídeo aqui da minha irmã falando do Cidade Alerta, alguma coisa alerta, que a dia 11, essa semana, vai ser votado a lei de obrigatoriedade de banheiros nas escolas, de ideologia de gênero nas escolas ser obrigatório. O TSE, Tribunal Superior, vai votar isso. Não é a alçada dele. Mas eles estão endeusando Alexandre de Moraes. Eles estão endeusando o tribunal. Como se eles aqui resolvessem tudo. Tudo agora é lei. Vou fazer essa lei, pronto. E o que nós estamos fazendo se nós não doutrinarmos as crianças dentro da nossa casa? Virar uma bagunça. A experiência do lar não veio à toa. Nós precisamos revolucionar os lares no mundo. E quando eu entro lá no meu escritório e vejo lá mais de 100 turmas, mais de 1000 mulheres que ouviram, nem que não tenha absorvido tudo da experiência do lar, mas pelo menos uma palestra ficou na mente dela. Eu estou dizendo sim para Deus, eu estou formando novas conexões neurais, novos saberes, novos aprendizados para impactar uma geração inteira. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios e a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. A partir de determinados estímulo certo, na hora certa, na intensidade certa, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem acontecer. Através da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável. O cérebro pode expandir. Nós acreditamos que só a criança podia aprender, mas nós podemos aprender qualquer coisa. Vamos ter mais desafios? Sim, mas podemos mudar. Uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso central
possa ser desenvolvido em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem. Então, quando você aprende e celebra, os neurônios fazem assim, ó, é como se fizesse esse movimento. Esse monte de raminhos aí, eles criam um caminho novo. É como se você estivesse aqui, ó, na roça, e você vai percorrer um caminho que não existe para criar um caminho novo para chegar até a nascente, por exemplo. Tem uma mina lá no seu sítio. Tem um caminho que todo mundo já faz, que ele já é lisinho, aplanado, bonitinho ali. Você entra e você sai andando até lá. Mas você quer criar um caminho novo. É possível? É. Mas o caminho novo não existe. É um mato. Então você começa a passar por ali todo dia. Vai ser difícil no início, você vai ter que treinar, fazer um esforço. Você vai passando, aí o colonhão esbarra na perna, arranha, e você vai passando, e várias pessoas vão passando, matando aquele mato ali, roçando, criando um novo caminho. O caminho antigo existe, ele está lá, meio que esquecido. É a crença antiga. E você está criando uma crença nova, um caminho novo. Se você parar de andar por aquele caminho, vai criar um mato ali. E você vai criar um novo caminho. Só que qualquer hora que você quiser, você pode voltar para esse caminho anterior. E vivenciar as mesmas coisas, os mesmos resultados que estão lá. E o que que eu crio? Como que eu crio esses caminhos neurais? Como que eu uso a plasticidade neural ao meu favor? Num sistema VAS. Visão, audição e sinestesia. O que que a gente pede aqui? Senta numa posição confortável, desvencilha, pensa no que eu estou te falando, pensa na história. A gaivota lá. Quem conseguiu entrar na história tem mais poder de realização, porque ele entrou no emocional. Vaz. Eu vejo, eu ouço e eu sinto. Visão, audição e sinestesia. Usar esses 3 artifícios. Eu estou vendo uma imagem, visualização. Estou vendo a imagem. Eu ouço Deus me dizer, vai lá, minha filha, eu acredito, vai dar certo. Minha mãe me incentivar, meu marido, o que que as pessoas estão dizendo para mim? E eu sinto eu dentro dessa imagem, conquistando. E aí eu formo fisiologia. A minha fisiologia manda muito, determina como será o meu dia. Acorda de manhã, toma um copo de água com limão, faz um yes, pula a corda, polichinelo, deixa o despertador longe, acorda e corre para a cozinha, depois vai lavar o rosto, dá uma corrida dentro da própria casa, não quer fazer yes, não, dá uma corrida, faz o polichinelo, para ativar a circulação sanguínea, passa um batom, toma um banho, se arruma, passa um batom, olha no espelho e fala, eu sou demais, eu sou preciosa, eu sou filha amada do Pai, eu sou guerreira, eu sou determinada, o dia vai ser incrível, vamos impactar mulheres. Você fala isso na frente do espelho, acreditando, ninguém te segura. Vai vender 2, 3 imóveis no dia. Vai vender 2, 3 seguros no dia. Vai mentorear mulheres, a casa vai estar cheia e você vai estar feliz. Vai ampliar a empresa. Porque tudo vai dar certo. Mas a vida não é assim, não. Crença. Você cria. Henry Ford fala, se você pode, se você diz que pode, você pode. Se você diz que não pode, você está certo. Porque você que precisa acreditar em você primeiro. Então, a base de tudo é a comunicação. O que é que eu estou comunicando para mim? Hoje o dia vai ser incrível. Hoje vai dar tudo certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Eu estou seguindo o Senhor. É Ele que abre e que fecha a porta. Se deu alguma coisa errada, foi na minha visão. Porque Deus já sabia que ia dar aquilo. Se deu BO na eleição, é a nossa visão. Deus já sabia, mas nós podemos ir para a guerra. Nós podemos lutar. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa.
tá? Então, a base de tudo é a comunicação entre os neurônios, são as sinapses neurais. Se a ativação de um neurônio for intensa e duradoura, isso vai resultar em alterações nas sinapses e na estrutura e na função dos neurônios, com o aumento do tamanho do neurônio, do número de dendritos, de proteínas expressas intracelularmente, além de outras alterações. Então, a matriz de formação de crença, ela começa com a fisiologia, o que eu comunico, a minha linguagem, o que eu falo e como que eu me porto. Isso é comunicação. Eu não achei aqui as imagens, né? O meu PowerPoint aqui, que aí tem 4 imagens de pessoas para vocês olharem o que elas estão comunicando. Eu vou tirar uma foto, já tirei, não precisa se ajeitar, e eu vou mandar para vocês. E você vai analisar o que você está comunicando. Tá? O que eu estou comunicando aqui nessa imagem? Poder, força, alegria, entusiasmo? Ou cruzei o braço, tem alguém palestrando, cruzei o braço, eu estou armada. Eu estou dizendo assim, ó, vamos ver até onde ele vai. Estou acreditando em nada que está falando. É diferente? Nossa, estou dando conta. O menino lá do fundão da sala de aula, ó, senta, espicha na cadeira como se fosse uma cama. Senta assim e está só observando a professora. Estou comunicando. Isso é comunicação, isso é linguagem, fisiologia. E aí o que eu falo é a linguagem. O que eu estou falando? Fala, linguagem, fisiologia. Gera comunicação. Comunicação gera imagens. Que eu penso. Os meus pensamentos vão sendo criados a partir da minha comunicação. Os pensamentos, eles geram um diálogo interno, gera sentimento crítico interno. Eu estou me criticando muito, eu não vou dar conta, isso não é para mim, não está perfeito, ainda não posso, tem que preparar mais um pouco, tem que fazer mais um curso, tem que estudar todas as aulas. Aí eu estou pensando uma briga com o crítico interno. É um anjo e o diabo, né? Um lutando com o outro. Lá. E aí isso vai me gerando sentimentos. Sentimento de alegria, de conquista, de vitória, de realização, de paz, de amor. Sentimento de tristeza, de reprovação, de angústia. Amor? E aí isso vai gerando crenças. E as crenças, elas são limitantes ou são possibilitadoras, fortalecedoras. Vocês estão acompanhando aí o desenho? Está no desenho que eu estou falando. As crenças limitantes, isso, ou fortalecedoras. E isso vai gerar em resultados. E os resultados começa tudo de novo. Gera nova comunicação. Yes, consegui! Posso ir para o próximo nível. A Rafaela hoje está mais confiante com a mentoria dela, porque ela já começou. A Ana e a Sônia estão confiantes de que vai dar certo, mas ainda tem uma preocupaçãozinha lá no interior. Como a Rafaela já fez uma, ela falou: yes, é possível. As meninas conectam, Jesus se faz presente, o Espírito Santo toca, e é gostoso demais. E eu não vejo a hora de chegar o próximo sábado. Não é esse o sentimento? Aí a Ana fala: meu Deus, dia 26 está chegando, meu Pai do céu, será que vai dar tudo certo? Já deu certo, vai dar tudo certo. Comunica, comunicação. Ok, meninas? Então, eu queria que vocês identificassem, meu Deus, 8 horas, quase, 8 ainda não. Identificar 3 pilares da sua vida para casa. Identifica os 3 pilares piores da sua vida. E você vai identificar aí os resultados negativos que você tem colhido em cada um dos pilares. Resultados negativos de cada um dos pilares. Ah, eu
falo isso assim, 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 esse pilar meu, conjugal, não está bom. O que é que não está bom? Tem distanciamento, não tem diálogo, grosseria um com o outro e tal. Tudo que você está colhendo do pilar, tá? Isso é um exemplo. E aí depois você vai analisar e escrever quais as fichas que caem nesse pilar e nessa condição. E qual que é a decisão que você toma, uma vez que você conheceu agora que você pode mudar. E aí nós vamos para o diagnóstico composto. Nós vamos identificar as crenças que você tem em cada um desses pilares. Nós vamos pegar um, você já vai escolher. Para amanhã a gente fazer o diagnóstico composto. Qual tem sido a minha comunicação e o que que eu quero nesse pilar. Ok, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Entenderam sobre crenças? Crença limitante e crença fortalecedora. É possível um cristão ter crenças que não seja a crença espiritual, crença de dinheiro, crença no pilar saúde, crença no pilar profissional. Eu vou fazer uma entrevista numa grande empresa, aí eu já falo, nossa, é demais para mim. Crença de merecimento, eu não posso trabalhar nessa empresa. Gisela, mas a palavra do Senhor diz que nós não merecemos nada. E realmente não merecemos. Não merecemos a salvação, não merecemos as bênçãos que Deus nos dá. Mas, quando você estuda e faz uma prova, você não quer tirar 10? Você estuda para fazer uma prova para tirar 1? Uma prova de 10? Não. Porque você acha que você merece, que você se esforçou. Então, a meritocracia, né? Ela existe do lado do ser humano. E isso nos ajuda na nossa caminhada. E aí você vai começar a mudar a sua fala. Não precisa identificar aí qual vai ser a mudança, não. Você vai identificar os 3 pilares ruins e as colheitas negativas que você está tendo nesse pilar. E aí amanhã nós vamos fazer o diagnóstico composto para você entender a profundidade disso. É real. Ok, meninas? Entendeu? Porque os nossos encontros de coach são de 2 horas, 2 horas e meia, que aí agora a gente ia partir para o exercício, né? Mas se eu falar com você assim, ó, identifica aí suas crenças, sem fazer toda essa caminhada, você ia conseguir? Aí já ia falar assim, meu Deus, já está mexendo com a minha fé de novo. E aí a minha limitação era tão grande que quando falava crença limitante, estava mexendo com a minha fé. Eu falava, não, minha fé não. Aí que eu fui entender que nós temos crenças que nos limitam de alcançar o maior potencial em todas as áreas. Mas nós temos também que desenvolver crenças fortalecedoras que vão nos ajudar a desenvolver novas habilidades para conquistar mais, para desenvolver mais. Então, o que eu tenho é pelo que eu sei, e o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Qual o saber que eu não sei que está me impedindo de viver uma vida abundante, plena, realizada e feliz nesse pilar? O que é que eu preciso descobrir? Se alguém te oferece, quero te vender essa casa, não tem dinheiro, ok. Qualquer grande empresário, ele também vai dizer que não tem, ele não vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro para aquilo naquela hora, daquele jeito. Mas qual o tempo que eu vou levar para adquirir habilidade para alcançar esse resultado? O que é que eu preciso aprender para ser uma mentora? O que é que eu preciso aprender para alavancar a minha empresa que eu não sei? Eu estou muito no operacional, eu preciso ir para o tático, eu preciso ir para o estratégico. Está entendendo? Então é isso. Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Quem quer orar para nós, para terminar? Nem peguei água hoje, falei igual papagaio. Alguém ora? Oração, planeta Terra chamando. Eu oro, Giselda. Estão em estado de êxtase. Ora, Lívia, obrigada. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome.
E nesta hora, Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento que o Senhor nos proporciona de aprendermos, Senhor Deus, e começarmos, Senhor Deus, a viver e fazer as coisas de forma correta. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, Senhor Deus, de colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da Giselda, que tem sido um instrumento, Senhor Deus, para nos ensinar. Muito obrigado. Continue, Senhor Deus, abençoando a vida da tua filha. E continue, Senhor Deus, nos abençoando, nos dando ousadia, Senhor Deus, para seguir a cada dia. Amém. Muito obrigado por este momento. Continue conosco, nos abençoando no decorrer desse dia, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Qual a palavra que fica hoje? Qual foi o aprendizado de hoje? Fala aí, palavra, frase, cada um. Qual foi o insight, as fichas que caíram? Comenta aí para nós. Nós aprendemos assim, tá? Trazendo novas falas. A palavra hoje, para mim, é descoberta. Descoberta. Boa. Para mim, Giselda, é avanço, é uma palavra que eu tenho focado muito nessa palavra, porque eu preciso de avanço. Ainda tem algumas coisas que me prendem, e hoje, a aula de hoje foi algo assim, muito impactante para mim. Boa. Vamos avançar, Lívia. Amém. Já está avançando. Eu acho que ninguém ficou sem se emocionar nessa aula de hoje. Eu só faltei foi descer lágrimas. Os olhos encheram de lágrimas. Foi impactante mesmo. E a minha não é uma palavra, é uma frase. O que eu não tenho é o que eu não sei. Foi forte. E eu vou analisar essa frase. Eu acho que hoje o dia é quase todo. Olha, parabéns, Rafa. A minha é acreditar. Eu preciso acreditar em mim, sabe? Porque eu fico sempre duvidando. Então, eu tenho que tirar a dúvida e acreditar. Show. É isso, gente. Pode começar a buscar, porque tá tudo lá na infância. A maioria das coisas. Te aconteceu do 0 aos 12 anos. Que seu pai falava, que sua mãe falava. Muitas vezes vai faltar aí um perdão para os pais, para a mãe, de coisas que ela fez, falou, sem ter conhecimento. Lá na infância que te bloqueou, professores, pessoas que tinham autoridade sobre você. Isso não é para você. Tirou 10 na prova, não fez mais nada do que sua obrigação. Tirou 5, vai apanhar, né? Reforço positivo que faltou. Não, garro aqui. Reforço negativo. Mas já ficou. Vocês já entenderam? Que é isso? Vocês já entenderam? Amanhã tem mais. Obrigada por ter ficado até agora. Eu sou muito prolixa, mas eu acho tão desafiador fazer essa aula em 1 hora. Mas eu vou aprender, vou ficar boa. Nossa, foi ótimo. Deus abençoe vocês. Ótimo dia. Amém a todos nós. A foto. Ai, peraí, eu tenho que salvar essa bonitona. Deixa eu tirar com o celular. Eu vou mandar para vocês. Agora está todo mundo se ajeitando. É comunicação. Pronto. Tchau. Giselda, Oi. amanhã a gente tem a aula e depois às 8h30, Amanhã vocês não vão ter. não? Não. Tá. Amanhã tá. Amanhã eu não vou dar, tá? Só quinta e sexta.
porque amanhã vai começar a minha nova turma de experiência do lar. Bom, Tá bom. Então, Então, amanhã, então não tem amanhã aula às 6h30? não, amanhã nem não. 6h30, nem 8h30? 8h30 tem. Ah, tá. Tem. Só de 6h20 que não tem. Isso. Deixa eu Oito só e meia. tirar uma dúvida depois que você desligar o gravado. Ah, tá, desculpa. Mas Peraí. à noite a gente tem, né, Gisela? Tem. Ah. Vamos Amanhã fechar é aqui. Parabéns para vocês, continuem firmes, acredite, vai acontecer.